Olá, pessoal, meus colegas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou o José Sequim, o superintendente executivo desse instituto. Para você que nos ouve pela primeira vez, nosso programa trata de assuntos relacionados aos vários aspectos da saúde suplementar no Brasil, como boas práticas nacionais, internacionais, fomentando a discussão, produzindo estatísticas. Nosso objetivo é sempre um só: melhorar esse importante setor da atividade que dá cobertura a tanta gente. Para quem não conhece nosso trabalho, eu convido a entrar no site do IES, www.iess.org.br, e acessar nossos estudos, textos para discussão, boletins mensais, estatísticas, publicações, livros, etc., sobre esse importante e complexo setor da saúde suplementar. Eu também te faço um pedido a você que nos ouve. Siga nosso podcast em sua plataforma de escolha predileta. E aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Assim você receberá alertas de nossos conteúdos e também dos próximos encontros. Nesta primeira série de webcast, nós estamos debatendo o livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações em um setor de evolução contínua. Uma obra organizada pelo IES, assinada por 24 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra para download de forma gratuita no site do IES. Vá, baixe-o, leia-o e comente com a gente as suas impressões, suas sugestões, suas críticas para aperfeiçoarmos esse processo. No episódio de hoje, eu tenho a grata satisfação de convidar para a nossa conversa Marília Bartolomei Bortolotto, advogada especialista em regulação do setor de saúde, pós-graduada em Economia e Negócios, membro da Comissão Especial de Direito Sanitário da Ordem dos Advogados do Brasil e também é do Comitê Jurídico da Abramed. Marília, juntamente com Fábio Cunha, diretor jurídico e de compliance do Grupo DASA, que infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje, assina um capítulo, A Revolução dos Dados e a Nova Era da Saúde. Seja muito bem-vinda, Marília. Estamos muito felizes de ter você conosco, mesmo que, nesse caso, a gente só possa olhar seu rosto pela tela. Espero que você esteja bem e se cuidando, porque o vírus ainda está conosco. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Sequim, agradeço muito o convite, foi muito bom participar dessa produção com tanta gente boa e interessada aí no setor, né? Um setor que eu amo tanto, que a gente ama tanto. Bem, vocês assim iniciam o capítulo, né, de vocês com uma frase que eu aprecio bastante, que é a seguinte: na saúde, da anamnese à prescrição, passando pelo prontuário, tudo se baseia em dados. Acho que essa é a grande mensagem que vocês trazem nesse capítulo. Você poderia falar alguma coisa a mais a respeito dessa importante observação que vocês fizeram no capítulo? Claro, com certeza. Eu acho que a gente tem essa visão de que o dado é essencial na assistência à saúde, se você olha para o sistema de forma completa e se você coloca o paciente no centro, né? Se você pretende oferecer a melhor assistência, você precisa ter essa visão dos dados, mas eu acho que a gente tem um desafio grande aqui ainda, Sequim, de trazer essa mentalidade data-driven, que a gente chama, que é essa mentalidade direcionada para dados mesmo, para a equipe assistencial. Eu acho que a gente colocou essa questão da revolução dos dados como algo iminente,
mas a gente tem algum chão ainda para conseguir, de fato, trabalhar com dados estruturados dentro da saúde, mas a gente acredita, e se você olha até para a estrutura do texto, a gente acredita que no futuro próximo a gente vai conseguir trabalhar com esses dados integrados, só que não existe dado sem suporte assistencial. Eu acho que, além do desafio de ter uma equipe assistencial data-driven, a gente também tem o desafio de como melhor trabalhar esses dados, né? De como olhar para esses dados e conseguir extrair daí uma melhor experiência para o paciente, informações que sejam assistencialmente relevantes, um prontuário que seja estruturado, que fale a mesma língua, que tenha padronização de nomenclatura. Acho que a gente tem muitos desafios aí, o SUS puxando alguns, a saúde suplementar puxando outros, e é um caminho interessante que eu acho que a gente vai ver aí muito rápido acontecer. Bem, a cada episódio, nós abordamos com nossos convidados os principais desafios desses últimos 20 anos. Aliás, esse é o fio condutor do livro. Eu gostaria de ouvir de você, Marília, brevemente, um histórico desses 20 anos sobre o uso dos dados em saúde, nesse período todo. Eu acho que em 20 anos a gente teve uma evolução grande. Eu vejo assim, pela própria regulação, e aí agora puxando um pouquinho para o meu lado, advogada, a gente consegue ver uma evolução dentro da regulação no sentido de trazer cada vez mais essa necessidade dentro do SUS, por exemplo, de estruturação dos dados de saúde. Na saúde suplementar, a gente tem um órgão regulador que é um órgão que trabalha a parte de dados de forma não central, né? O regulador da saúde suplementar é um regulador com foco mais no equilíbrio financeiro do sistema. Mas mesmo para essa finalidade, a gente tem, por exemplo, o padrão TIS como uma grande conquista, que fez com que a gente pudesse trocar dados de forma eficiente para garantir a sustentabilidade administrativa mesmo da saúde suplementar. E eu acho que agora a gente começa uma discussão central, que é a discussão sobre o trânsito de dados de saúde sensíveis, né? O trânsito de dados de prontuário dentro da saúde suplementar, qual é o nível de informação de prontuário que a operadora tem que ter para poder fazer uma gestão de saúde, uma coordenação de saúde, se assim ela se propuser a fazer. Então, eu acho que a gente está num momento de virada. Eu acho que tudo que discutimos nos últimos anos, nos últimos 20 anos, sobre o uso de dados, foi muito marginal dentro da regulação, e agora a gente passa, com a Agência Nacional de Proteção de Dados e com o trabalho que a ANS vem fazendo muito forte, a olhar para esses dados que são dados de saúde, de fato. Eu acho que a gente tem alguns marcos, principalmente no DataSUS, nesses últimos anos. A gente tem, por exemplo, dados de controle epidemiológico, dados de vacinação, uma base de dados cada vez mais estruturada para que o SUS possa fazer essas atividades de vigilância em saúde que são tão essenciais. A gente teve um começo de um processo de construção de um conjunto mínimo de dados para registro em prontuário. Isso foi uma regulação importante também, que passa por um desafio gigante de conectividade. A gente sabe que nas regiões mais afastadas, a gente ainda tem muita dificuldade de registro desses dados, até por questões de acesso à tecnologia. E eu sinto que a gente chegou num ponto em que essa discussão não pode ser adiada mais. Então, tudo que foi feito foi uma fundação, com certeza, houve um investimento, mas acho que agora a gente está no momento da virada com o LGPD, dando uma força grande para essa discussão. Eu acho que na saúde a gente já tinha uma regulação que trazia boa parte do que a LGPD veio reforçar, que é essa questão da preservação do sigilo, da relevância de você colocar o paciente no centro da decisão quando são dados sensíveis, mas eu acho que a LGPD coloca luz nisso e abre uma série de discussões novas dentro do setor. Maravilha, você apontou muito bem o que se passou nesses 20 anos aqui. Eu não consigo resistir a uma imagem que me vem à cabeça, porque dados existem aos montes, em todos os lugares, no público e no privado, nas operadoras, em todos os cantos, mas dados não são informação. Isso me chama à lembrança o Davi, de Michelangelo Antonioni.
Aí perguntaram para ele como ele se inspirou para ter aquela ideia fantástica de desenhar aquela estátua quase perfeita, etc. Ele respondeu de uma forma muito singela e disse: muito simples. O Davi sempre esteve dentro daquele bloco de pedra. O que eu fiz foi tirar os excessos. Então, o grande desafio, eu acho, que temos é tirar os Davis dessas grandes massas de dados e informações que temos espalhadas aí para muitos lugares. Não é um desafio pequeno. Então, por isso que eu queria um pouco te ouvir sobre essa questão da revolução tecnológica nesse período, que, no fundo, permitiu que tratássemos grandes volumes de dados, pudéssemos armazená-los, trafegar com eles, processá-los e tirar informações. Como é que você descreveria, então, essas capacidades, aí, tanto no público quanto na saúde suplementar, Marília? Eu acho que a gente vê, eu trabalho numa empresa de saúde, então a gente vê esse desafio na pele todos os dias. Eu acho que tem alguns níveis de desafio aqui. Eu acho que o primeiro desafio é você ter uma equipe assistencial que suporte a área de TI e tudo que a tecnologia tem trazido para agregar, né? Eu acho que a gente tem hoje médicos que têm um olhar para a tecnologia, isso faz muita diferença, médicos, enfermeiros, todo time de profissionais de saúde que ajudam a gente a identificar o que é relevante, qual informação é preciso e de que forma, né? De que forma estruturada essa informação precisa ser entregue. Eu acho que a gente tem também um segundo nível de desafio, que são você usar essas ferramentas que estão disponíveis. Então, você tem data mining, você tem os próprios algoritmos, para conseguir extrair dessa base de dados gigantes as informações que você precisa. E aí você começa a ver iniciativas de refinamento de base de dados que dão resultados muito interessantes, né? A gente tem robôs que já trabalham na identificação de lesões em exames de imagem, por exemplo. Esses robôs não só identificam lesão, como fazem score de risco, volumetria de órgãos, que são coisas que hoje muitos profissionais ainda fazem de forma manual e que toma muito tempo, que não tem a mesma precisão, e essas são ferramentas relevantes de suporte, né, para a medicina. E aí, citando um exemplo, considerando aí que hoje eu trabalho dentro de uma empresa com foco grande no diagnóstico. Eu acho que o desafio tecnológico, as pessoas enxergam a tecnologia como algo que é de simples implementação, e a gente vê no dia a dia que não é, que essas ferramentas, para que elas sejam utilizadas de forma racional e eficiente, elas demandam um grupo muito grande de pessoas ali trabalhando nessa implantação. E é muito bom ver que esses esforços que a gente faz são escaláveis. Então, você consegue desenvolver uma coisa pequena aqui com um esforço muito grande, mas você vê essa coisa escalando muito rapidamente. Por isso que eu acredito que a gente está num turning point mesmo, num momento de virada, porque a tecnologia ela é difícil de chegar, tem toda uma questão cultural por trás também, as pessoas precisam começar a se identificar e olhar para isso e querer trabalhar dessa forma, mas a partir do momento que você implementa, o ganho, ele é um ganho em escala, ele é exponencial. Você que nos ouve está percebendo quão acertada foi a nossa escolha inicial de convidarmos Marília e Fábio para escrever esse capítulo. Ele está dando um show para todos nós aqui. Mas vocês citam no capítulo que muitas tecnologias estão presentes no nosso dia a dia, mas sem a utilização no seu potencial máximo. Você poderia citar algumas delas e o que está faltando para que elas, de fato, sejam melhor aproveitadas? Como é que elas poderiam melhorar a gestão da saúde do paciente e, especialmente, apoiar a tomada de decisão daqueles profissionais que estão orientando e decidindo o que fazer com aquele paciente que está sob responsabilidade deles? Marília.
Com certeza. Eu acho que hoje a gente já tem ferramentas de fácil acesso que estão disponíveis, por exemplo, no celular. Eu acho que no texto a gente fala um pouco de wearables, que são, por exemplo, relógio, roupas, que têm essas funções de captação e processamento de dados, que são coisas um pouco menos acessíveis para a população hoje em dia. Acho que a gente chega lá muito em breve, né, a ter acesso a esse tipo de coisa, mas hoje, por exemplo, do celular, você consegue já acessar informações em tempo real de prontuário, informações sobre laudos de saúde e telemedicina, né? Que eu acho que foi uma coisa que a gente viu extremamente relevante no contexto da pandemia. Quem acompanha os dados das consultas feitas por telemedicina vê que a gente teve um grande crescimento nesse mercado nos últimos anos. E eu acho que a telemedicina, mesmo quando a gente não está falando de consulta, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma triagem, é muito relevante para direcionar esse paciente para o ponto assistencial ideal. Então, esse paciente muitas vezes não precisa estar no pronto-socorro se expondo ou ficando lá um tempão na fila para conseguir assistência. Esse paciente pode ser direcionado para uma consulta de especialista ou para algum outro ponto ali da nossa jornada da saúde, né? Eu acho que a telemedicina é uma ferramenta que certamente agrega e representa a tecnologia nesse momento. E eu acho que muito em breve a gente vai ter ferramentas que a gente chama de bem-estar, que são ferramentas para prevenção, que também vão estar sendo utilizadas em alta escala, para que você monitore as suas condições de saúde. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que faz um exame de hemoglobina glicada regularmente para controle de diabetes, para que você tenha informações relevantes e um contato direto com o seu médico ali via aplicativo, para que você tenha, por exemplo, informações sobre algum exame que você precisa fazer, que está em gap. Então, por exemplo, uma mulher com mais de 50 anos, que fez uma mamografia há muito tempo, essa mulher pode ser alertada da necessidade de refazer esse exame e de seguir com a prevenção, né? Então, eu acredito muito nesses alertas para quem está em gap de cuidado, para que as pessoas possam olhar cada vez mais para a prevenção. E eu acho que isso são coisas simples, são coisas que a gente consegue operacionalizar e que estão na mão da gente, no celular. Você falou muito bem. A pandemia foi uma desgraça na vida de cada um de nós e da sociedade. Mas a sociedade pôde aprender, pôde aproveitar a ocasião para dar avanços importantes que poderiam demorar anos, vários anos. Por exemplo, na questão da telemedicina que você acaba de mencionar. Mas envolvemos, então, nesse processo de transformação digital dentro da saúde. Na sua opinião, quais são os temas prioritários da agenda de governança e uso dos dados em prol, em benefício das pessoas, especialmente dos pacientes, de quem está precisando de um atendimento? E, nesse aspecto, como as pessoas transitam entre sistemas, entre prestadores diferentes, como integrar os dados de diferentes prestadores privados, e especialmente também com os públicos? Acho que esse é um desafio muito grande. Eu queria te ouvir sobre esse ponto, Marília. O sonho do prontuário único, né? Com todas as informações estruturadas, para a gente não ter que se preocupar em ficar juntando tudo numa pastinha, perdendo uma parte desse histórico. Eu acho que tem, óbvio, desafio tecnológico, eu nem sou a melhor pessoa para falar desse desafio de interoperabilidade, né? Acho que a RNDS, algumas iniciativas do SUS têm mostrado o tamanho desse desafio. Mas, do ponto de vista de regulação, eu acho que a LGPD, na minha visão, ela dá o tom de qual deve ser a nossa orientação quando a gente fala de portabilidade de dados de saúde. Então, a gente trata como uma portabilidade mesmo, é como você pedir a transferência do seu chip, você vai pedir a transferência dos seus dados para uma outra base, para que um outro profissional de saúde possa trabalhar. A LGPD traz a portabilidade, mas ela não regula.
Inclusive, ela cita que isso vai ser regulado no futuro pela NPD. Mas fica muito claro, se você olha o racional da lei, que você tem que considerar, basicamente, um princípio básico do direito do consumidor, que é a transparência. O paciente precisa saber o que está sendo feito com os seus dados, e ele precisa saber mais do que aonde o dado está. Ele precisa saber a finalidade do uso daquele dado, de forma detalhada. Então, eu posso usar esse dado para fazer assistência à saúde, que é o mais direto, objetivo, e eu acho que é o que todo mundo busca, mas tem uma série de outras finalidades para as quais, para que eu possa fazer uso desse dado, eu tenho que pedir autorização. Então, eu acho que isso passa também, na minha visão, por uma mudança cultural, porque esse paciente hoje ele não tem visibilidade ainda da relevância de ter essa portabilidade, de ter esse prontuário único, e eu acho que se a gente começa a trabalhar a prevenção, se a gente começa a explicar para esse paciente a relevância de que ele tenha uma atenção à saúde contínua, de que ele tenha visibilidade de todos os pontos ali em que ele passou por um médico, toda a assistência que ele demandou, eu acho que ele vai ficar cada vez mais suscetível a ter essa visão de que ele autoriza a portabilidade, a transferência dos dados para as finalidades específicas. E eu acho que é bem desafiador esse ponto, considerando que as pessoas ainda não são tão tecnológicas e é muito difícil pensar nos pontos de captura desse consentimento, né? Aonde que eu peço esse consentimento, em qual contexto, e tem um risco grande de vazamento desses dados. Esses dados podem ser usados de forma desleal, enfim, a gente sabe, por exemplo, e aí até me alongando um pouquinho na resposta, a gente sabe, por exemplo, que dentro da saúde suplementar é um dilema muito grande quando a operadora pede, por exemplo, um dado de prontuário para você, porque, por um lado, a própria ANS pede que ela faça a coordenação, que ela tenha a visão da saúde do paciente dela, que ela cuide dessa saúde, use melhor os recursos, faça ali, use todas as suas ferramentas de direcionamento, porta de entrada, para que a gente tenha um sistema mais equilibrado, mas, por outro lado, ela também pode fazer uso desses dados para seleção adversa, para N outras coisas que a gente não quer dentro do sistema de saúde suplementar. Então, são questões que a gente tem que conversar muito, aprofundar a discussão e construir essa regulação que a NPD precisa editar conjuntamente, o setor todo sentado e discutindo o que é melhor para o paciente. É isso mesmo, Marília. Você abordou com um amplo espectro de questões. Mas eu queria ainda, para finalizar, pode ser de forma bastante breve, é o seguinte: nós olhamos muito para o passado, 20 anos se passaram, né? Mas eu queria um pouquinho de exercício de futurologia, no dia de amanhã, o que vem pela frente. Em particular, eu acho que é bastante adequado para você, da área da operadora de direito, essa lei de proteção de dados vai nos proteger de fato? Vai facilitar nossas vidas? Ou ela é um obstáculo? Como é que você aprecia isso, pensando aqui um pouco para frente? Não vejo como um obstáculo, mas eu acho que todo texto que a gente construiu é um exercício de futurologia. A gente conta a história de uma pessoa que está lá na frente na história, num contexto que a gente acredita que é um futuro breve. E eu acho que é esse exercício de futurologia que a gente tem que fazer. A gente tem que vir do futuro, construindo a regulação e as tecnologias e os produtos que a gente acredita que vão melhorar aí a saúde das pessoas. E do ponto de vista da legislação, eu acho que a LGPD ela vem para agregar, com certeza. Eu, como consumidora, sou uma grande defensora dessa lei desde o princípio, como consumidora e como titular dos dados. Eu acho que não tem nada mais razoável do que você oferecer às pessoas o direito de que elas conheçam a finalidade para a qual os dados delas estão sendo utilizados. E isso é tão razoável que chega a ser até desnecessário a gente ter que colocar isso de uma forma tão expressa, não? As pessoas precisam, porque assim, a gente imagina que isso é o básico, né? Quando eu vou num laboratório, quando eu vou num hospital, eu sei que eles vão usar as minhas informações para me oferecer assistência. Agora,
para a gente desenvolver a tecnologia, a gente precisa usar esses dados também para o desenvolvimento de produtos, a gente precisa usar esses dados para identificar pessoas que gostariam de participar de pesquisas clínicas, por exemplo. Eu acredito muito na pesquisa como uma fonte de evolução dentro da saúde, e a maior dor da pesquisa hoje é identificar participante. E a gente tem ferramentas hoje para essa identificação. Eu só preciso dizer para as pessoas o que eu estou fazendo com essa informação. E isso é tão básico e tão razoável que eu acho que a lei trazer isso coloca a gente num contexto muito justo para o uso desses dados. E aí a gente só precisa trabalhar aqueles pontos que são um pouquinho mais obscuros. Então, ela demanda um detalhamento, eu acho que esse trabalho tem que ser feito pelo setor, e com certeza com o apoio do IES e tanta gente boa aí que tem interesse e que quer discutir esse assunto. Mas eu acho que a gente parte de um lugar muito bom. Você apontou aí grandes potenciais por trás dessa lei de proteção de dados. Uma coisa que você aponta que é muito importante, especialmente nesses momentos de pandemia, é como é que eu localizo e descubro pessoas interessadas em participar de um ensaio clínico, por exemplo. Você já pensou na utilização desse instrumento. Por isso que eu gosto de conversar com pessoas criativas, porque diante de um problema, elas imaginam soluções potenciais muito importantes para a frente. Olha, gostei muito da nossa conversa, Marina, foi muito boa. A conversa só mostra o acerto que tivemos em escolher você e Fábio para escrever esse artigo. Eu queria te agradecer, transmito esse agradecimento também ao Fábio pelo artigo e pela sua participação na conversa de hoje. Conversa tão importante. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Eu sou realmente apaixonada por esse assunto, estou sempre disponível para falar disso. Eu tenho muito otimismo em relação ao que a gente vai construir como regulação para suportar essa revolução tecnológica que a gente comenta nesse artigo, e eu acho que esse tipo de veículo é indispensável para a gente conseguir começar a criar conhecimento. Então, acho que esse espaço aqui é muito importante. Eu agradeço muito aí o convite de vocês, estou muito feliz, e é isso, muito obrigada. Muito obrigado a você. E agradeço também a você, ouvinte, por ter estado conosco, participado dessa conversa que eu julgo muito esclarecedora. E se você quiser ler não somente esse capítulo, mas o livro inteiro, saiba que ele está disponível para download gratuito no site do IES, www.iess.org.br. Faça o download, leia, comente, mande seu feedback para nós. Muito obrigado a todos. A conversa de hoje se encerra por aqui. Espero você nas próximas. Muito obrigado. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19. IEScast é uma produção da Letra Certa, Inteligência em Comunicação.